Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você. Nós juntos no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É Deus que nos reúne em torno da sua palavra, porque Ele é a palavra viva, Ele nos alimenta com a palavra eterna. Por isso, vamos nos voltar para a palavra de Deus e permitir que ela seja o alimento da nossa vida a cada dia. Senhor, eis-nos aqui. Nós somos teus servos, Senhor, e nos colocamos diante da tua presença, invocando o teu nome santo, poderoso sobre nós, pedindo a tua bênção, a tua graça e a tua proteção. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Vinde em nosso socorro, vinde nos direcionar, vinde nos iluminar por meio da tua palavra. Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, é a tua palavra que nós queremos viver, praticar em nossa vida. Dai-nos tua bênção, tua graça e a tua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, reunidos aqui em torno da mesa da palavra, a gente permite que Deus nos alimente, que Deus nos forme, que Deus fomente em nós um amor sem igual pela sua palavra. Por isso, nós estamos meditando o Evangelho de São Mateus e nós vamos começar hoje o capítulo de número 20 do Evangelho de Mateus. Então, Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 19. É importante lembrar que é uma parábola, aquilo que nós vamos estudar, né? Que é a parábola bela dos trabalhadores da última hora, né? Ou até dos trabalhadores da primeira hora, da segunda hora, enfim, dos trabalhadores chamados para trabalhar na vinha do Senhor. Anota aí a data de hoje, claro, anota também no seu caderno, como é importante, porque isso nos ajuda. Depois você tem um diário vivo, né? Um diário que traz a você a memória, o coração, a meditação que nós fazemos da palavra de Deus. Algumas pessoas perguntam, padre, eu posso riscar minha Bíblia? Pode, deve, né? E quando a gente marca a Bíblia, risca a Bíblia, a gente demonstra a nossa intimidade para com a palavra, tá? Não fique pensando que é nenhum desrespeito com a palavra. O desrespeito é ignorar a palavra, é transformar a palavra apenas num livro distante, guardado sem utilidade, sem uso. Não, a palavra é para ser saboreada, ruminada, a palavra é para nos alimentar de todo o coração. Então, Mateus 20 é assim que começa o texto sagrado. Porque, de fato, o reino dos céus é como o proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então, aqui nós já pegamos logo esse primeiro versículo como princípio, tá? Qual é o princípio? Está nos mostrando aqui o que é o reino dos céus, ou com o que podemos comparar o reino dos céus. Então, a nossa meta é o reino dos céus, né? E como é que esse reino dos céus acontece? Ele acontece da mesma forma que um proprietário sai de madrugada. É importante aqui, inclusive, os detalhes, né? Ou seja, de madrugada é logo cedo, antes que o sol apareça, né? Está meio escuro ainda, e aí ele sai para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então, vamos colocar aqui para nós, 20, versículo 1, e destacar esses elementos, na verdade, desse princípio. Que elementos são esses? O reino dos céus, que é a nossa meta, que é o nosso foco, e o reino dos céus, ele é um proprietário, vamos entender quem é esse proprietário, e esse proprietário, ele sai logo cedo, ou seja, ele não perde tempo, e ele contrata, ou seja, ele vai atrás de operários para trabalhar na sua vinha. Então, o reino dos céus é uma vinha, e na vinha tem que ter trabalhadores para que ela aconteça. Quem são os trabalhadores dessa vinha? Então, ele combinou com os trabalhadores um denário ao dia e mandou para a vinha. Então, naquela primeira hora da madrugada, os primeiros operários que foram chamados, ficou combinado um denário, uma moeda de prata.
para trabalharem o dia, né? Lembrando que o dia começa por volta de 6 da manhã e finaliza por volta de 6 horas da tarde, do nascer até o pôr do sol. Por volta da hora terceira, ou seja, quase 9 horas, por volta de 9 horas da manhã, né? Ele saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes: ide também vós para a minha vinha, eu pagarei o que for justo. Aqui tem uma ordem, né? Vamos entender que essa ordem, ide também vós trabalhar na minha vinha, eu pagarei o que for justo. Esse versículo 4 tem uma ordem explícita para nós. Que ordem é essa? Ide também trabalhar na minha vinha. Já são mais 3 horas adiantada. E aqui existe um princípio, o princípio da justiça. Eu pagarei o que for justo a vocês. Eles foram. Ok. E o versículo 5 diz, por volta da hora sexta, ou seja, por volta de meio-dia, e também por volta da hora nona, por volta de 3 horas da tarde. Ele saiu novamente e fez a mesma coisa, né? Ou seja, aquela mesma coisa. Ele também viu lá operários e mandou trabalhar na vinha e sempre com o princípio, pagar o que for justo, né? E saiu novamente, fez a mesma coisa. Ele saiu uma outra vez na 1ª hora. Aliás, a 1ª hora não é a última hora, é a penúltima hora. Porque a última hora é a hora que o trabalho termina. Então, se o trabalho termina por volta de 6 da tarde, ele então ainda saiu às 5 horas da tarde. Faltava 1 hora para terminar a hora de trabalho, ele saiu ainda e encontrou outros que estavam na praça e perguntou-lhes: por que estáis aqui o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. E ele disse-lhes: ide vós também para a minha vinha. Então tem uma ordem aqui no versículo 7. Sabe, em muitas praças, não é só do Brasil, não, é do mundo, né? Existem aquelas pessoas que ficam lá esperando serem chamadas para trabalhar, né? Para algum serviço que apareça. É para a gente entender que a realidade do emprego e desemprego não é um privilégio dos nossos tempos, mas é uma necessidade de todos os tempos. Arrumar ocupação que traga remuneração para o trabalhador. Então, é por isso que a parábola traz uma comparação muito prática para aquilo que é a vida humana. Todos nós temos necessidade de trabalhar. Hoje, talvez a nossa praça não seja mais a praça da rua, ainda que muitos estejam nas praças, ainda que muitos estejam nas estradas, né? Aquele trabalhador que vai ajudar, por exemplo, ao caminhão que chega, né? E tem que, então, descarregar o caminhão. Então, ele fica ali esperando ser chamado, o caminhoneiro que chega para descarregar aquela carga depois de longa. Então, contrata, né? A gente vê isso em muitas estradas do Brasil, eu vi isso muito nos Estados Unidos também. Então, são trabalhadores que estão ali esperando serem chamados. Alguns logo cedo conseguem, outros conseguem na metade do dia, no meio do dia, e alguns terminam o dia e não conseguem serem chamados. Você imagina que tristeza é. Por isso que essa é a resposta dos últimos operários, né? Vocês estão desocupados aqui por quê? Ora, porque ninguém nos contratou, ninguém nos chamou. Mas o bom patrão, aqui no caso, o bom administrador, o proprietário bom, ele chamou esses também, faltando apenas 1 hora para terminar o tempo do trabalho. Quando anoiteceu, ou seja, o dia findou, por volta de 6 horas da tarde, o dono da vinha disse ao administrador: chama os trabalhadores e faz o pagamento. Comece pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados na 1ª hora, ou seja, naquela última hora praticamente, né? Às 5 da tarde.
cada qual recebendo um denário, né? Então, os que vieram 10ª hora, os que vieram na 6ª hora, os que vieram na 3ª hora. Agora, veio em seguida os que foram contratados primeiro, ou seja, logo no início do dia. E eles pensavam que iam receber mais, mas receberam cada qual um denário. Ao receberem o pagamento, eles começaram a murmurar contra o proprietário. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós que suportamos o peso do dia, o calor intenso. Então ele respondeu a um deles: companheiro, eu não estou sendo injusto contigo. Não combinamos um denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último mesmo que dei a ti. Acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou me olhas mal porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E aí aqui se conclui a parábola com este princípio eterno. Tá? Que princípio é esse? Últimos serão primeiros e primeiros serão últimos. A conclusão da parábola, até hoje, no coração de muitas pessoas, podem parecer injusta a comparação e a proporção. Porque humanamente quem trabalha o dia todo deveria receber mais. Mas Deus é justo e bom para com todos. Para quem já nasceu convertido, para quem se converteu depois de jovem, para quem se converteu na última hora como bom ladrão. O reino de Deus, ele chegou para os judeus em primeiro lugar, mas ele chegou para todos os que vieram se converter depois em outros países, nações e povos. Ou seja, a graça de Deus é igual para todos. É cada um valorizar aquilo que é a graça que recebe. Muito bem, esteja conosco agora na nossa reflexão, nosso querido Padre Antônio Xavier. Sem sombra de dúvidas, estamos diante de uma parábola muito interessante e muito intrigante também. Essa parábola, exatamente desses que são chamados para trabalhar aí na vinha, como o Padre Roger já foi nos mostrando, aliás, não é nem bem uma vinha, não se sabe muito bem que tipo de colheita é essa aqui, mas é muito interessante porque ela retrata muito bem a realidade cultural do tempo de Jesus. E termina sempre de uma forma muito emblemática. Parece que o proprietário já tinha a intenção de provocar todo mundo mesmo, mandando pagar primeiro os últimos e pagar a mesma quantidade que ele combinou com os outros e não tinha combinado valor nenhum com o primeiro. Para fazer questão depois de demonstrar que ele é bom e que ele pode pagar os outros do jeito que ele quiser. Porque de verdade é assim, Deus faz do jeito que ele quiser. Ele só não entra em contradições, mas ele não prejudica ninguém por dar mais a alguém do que a outro. Basta que não falte com ninguém e está sendo justo. Mas o que está em jogo aqui é algo muito interessante. Vejam só, se olhássemos para as nossas paróquias, para as nossas realidades, às vezes nós imaginamos que aqueles que estão há mais tempo, eles têm mais direito que os outros. Pensamos assim. Por isso, às vezes, é difícil até trocar, às vezes, liderança na igreja. Não é só na igreja, não, mas às vezes é difícil trocar liderança. Às vezes, alguém que está há muito tempo corre o risco de ser acometido daquele orgulho bobo de dizer: você não sabe com quem você está falando, há muito tempo eu faço isso, antes de você nascer eu já fazia essas coisas. E nada disso agrada a Deus. Por quê? Porque Ele distribui a graça do jeito que Ele quiser. Não falta com ninguém, mas é capaz de dar dons novos a outras pessoas também. E é o que aqui acaba por acontecer. Por isso essa parábola foi contada exclusivamente aos discípulos de Jesus, quase que dizendo: Pedro, preste atenção, você está comigo desde o começo, mas você não tem mais direito do que aquele que acaba de se converter, do que aquele que acaba de chegar. Por isso, Deus pagará a todos do mesmo jeito, porque, é claro, o pagamento aqui é a vida eterna, é exatamente entrar na glória com Deus. E nesse momento, todo mundo é igual. Isso é muito interessante porque estabelece para a gente um outro parâmetro de relacionamento. Muito mais aquilo que lembra o Evangelho de São Mateus, que quem chegou antes é responsável por cuidar melhor de quem está chegando agora, ao invés de se sentir superior. Porque isso, na verdade,
não casa. Assim como um dia Deus nos capacitou, nos ungiu, nos dotou de dons e nos lançou, Ele pode fazer isso com outras pessoas agora e pode torná-las, inclusive, mais adequadas ao momento presente do que a gente. O que a gente deve ter sempre é a docilidade, porque o que conta não é o que nós fazemos, mas é que aquilo que é feito seja feito para a maior honra e glória de Deus. Senhor nosso Deus, Tu és o Deus justo, soberano, Tu és o Deus misericordioso e bondoso, que concede a Tua graça a todos os Teus filhos. Em todo tempo, em todo lugar, o Senhor não faz distinção de pessoas, mas o Seu amor chega a todos os corações. Tira do nosso coração, Pai amado, Pai querido, toda a inveja que nós muitas vezes semeamos no reino dos céus, toda a competição, toda a autovalorização, quando na verdade o Senhor ama todos, valoriza a todos e quer a salvação de todos. Que nos esforcemos não para sermos melhores, mas para salvar a todos, como é o Teu desígnio e a Tua graça. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre nós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que bênção, meus irmãos, é a palavra de Deus alimentando o nosso coração e a nossa vida, tá certo? Eu estou aguardando você para o nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.